Semana Santa, Marcas de Cristo, com Davi Valdez. Tema de hoje, Lambanar. E agora vamos entrar ao tema. E esta noite, eu quero aqui, onde que eu deixei marcado, o tema central está no livro de Filipenses. Mas vamos, se vocês acharam o livro de Filipenses, fiquem aí mesmo. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nesta noite te agradecemos pela vida, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E que neste momento, teu Espírito Santo venha pairar em nosso coração, em nossa mente. Que entendamos teus propósitos. E aqui, como instrumento nas tuas mãos, possa ser usado para falar, para que tu venhas falar para nós, para o nosso coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Eu estou feliz porque Carlinha está aqui com a gente, né? E eu estou feliz por todos vocês. Tem alguns rostos que eu não tenho visto nos dias anteriores. Mas Deus abençoe. O tema desta noite tem um título chamado Lambanar. Só que lambanar é uma palavra em grego. E nós vamos entender o que significa isso neste tema que vamos desenvolver. Ok? O texto que eu quero considerar primeiramente é 1 João 1:8. 1 João 1:8 fala o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha, há uma ideia, há uma doutrina que está sendo espalhada em alguns países. Isso pode provocar problemas na igreja. Essa ideia é polêmica também. Porque a ideia, o pensamento é que esta última geração, a geração dos últimos tempos, será uma geração sem pecado. Uma geração que terá alcançado a perfeição, terá desenvolvido o caráter perfeito. E essa ideia é uma ideia estranha. Porque a palavra de Deus não mostra isso dessa forma. E isto pode provocar grandes problemas espirituais na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que vamos estudar nesta noite é que a vida cristã é uma luta. E esse cenário aqui é muito lindo. Tem uma expressão aqui, bem aqui, que representa onde Jesus foi sepultado. Mas um domingo como hoje, o que aconteceu? Ressuscitou. E há uma palavra no texto que diz que Ele vive. E se Ele vive,
é porque todas as garantias da nossa salvação estão totalmente seguras. Porque a ressurreição dá todas essas garantias. Amém? E ainda mais, é que ele tem uma conotação muito maior do que isso. É que a vida continua com todas as suas lutas, com todas as suas provações, com todas as suas batalhas, com tudo que você tem que encarar daqui para frente, diariamente, a vida continua. E sei que esses dias foram dias de muito aprendizado. E os anos vão passando e muitas coisas vão se esclarecendo mais e mais e mais. Amém? Amém. Isso é crescimento. Então não paramos de crescer. Ok? Então, esse entendimento que estava dizendo para vocês, essas pregações erradas, tem dois lados perigosos. Uma é pensar que, se eu não conseguir ser perfeito, então eu sou um hipócrita, o que eu faço aqui na igreja? E larga tudo e vai embora. E o diabo quer isso, né? Que você desanime e larga tudo. Mas por outro lado, tem o outro lado também, perigoso. É você começar a pensar e a comparar com as outras pessoas. Achar que você está perfeito e os outros não. Esse é o outro lado. Ambos são extremos. E eu quero ir agora para João 16, 8, que diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De quem está falando? Do Espírito Santo. Quando você pensar, quando você achar que já é perfeito, que já alcançou, que já você está tudo certo, que disse João 1:8, 16:8, que o Espírito Santo veio para convencer você do pecado. Quer dizer, que o Espírito Santo está aqui constantemente para te convencer dos teus erros. E nossos erros cometemos o tempo todo. E o Espírito Santo veio para nos convencer, para nos fazer entender. E então fica de fora essa ideia da nova geração. Porque isso não existe, não é verdade. Não é verdadeiro isso. Então não temos como nós fazermos diferença entre um e o outro. E aqui há uma lição.
de enxergar o pecado dos outros e não enxergar nossos pecados. O Espírito Santo trabalha para você olhar as suas atitudes, para você perceber suas atitudes e para que o Espírito Santo faça o trabalho de convencer você das suas ações e de conduzir você a Jesus. Amém? Se em algum momento se sente tentado a pensar que você não tem pecado, você está se enganando. E é isso que diz 1 João 1,8, que foi o primeiro texto que lemos. E agora vamos entrar, qual é a visão de Paulo a respeito do que estamos falando. Agora sim vamos para Filipenses, capítulo 3, os versos 12, 13, 14 e 15. E disse assim: não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo, ele fala de alcançar a perfeição e não alcançar a perfeição. Ele fala, já o alcancei, mas não o alcancei. E aí a gente fica, mas nenhuma nem outra. Nós vamos entender isso. A perfeição não é um lugar ao qual você chega. A perfeição é um processo. É uma caminhada. São fases. E aqui vamos ter exemplos de um bebê recém-nascido. Quando Paulo fala estas palavras, ele diz assim: eu ainda não o alcancei. Estou indo. Estou caminhando. Ele está longe de mim, mas ainda continuo. Eu não fiquei parado. É isso que Paulo está dizendo. Agora, alguns usam alguns textos para justificar uma coisa e outros usam outro texto para outra coisa. Por exemplo, os versos 12, 13 e 14, quando fala que ele não alcançou a perfeição,
Alguns defendem que é difícil, nós não podemos alcançar a perfeição, é difícil. E aqui podemos cair num problema de cair no conformismo espiritual, na mediocridade espiritual, ou até no cinismo espiritual, de ficar acomodados e dizer, não, eu não vou alcançar e vou ficar assim mesmo. Mas o verso 15, quando ele fala de que alcancei, quando ele fala que somos perfeitos, podemos pensar assim, caramba, eu tenho que ser perfeito. E aí a gente entra na angústia espiritual, na depressão espiritual, eu tenho que ser perfeito. E quando a gente luta e não consegue, então desanimamos. Largamos a fé. Largamos a igreja. Então, estes versos precisam ser entendidos da maneira mais adequada. Por que estou dizendo isso? A vida cristã é uma longa caminhada. Você começou quando batizou. Mas essa caminhada, ela segue e passa por fases de crescimento. Em algum momento vai parar? Não, não para. Ela segue e segue em crescimento, em experiência. Se você parar, você vai parar de crescer. E a perfeição também para. Então a perfeição, ela é um processo de crescimento. Entendidos? Até aqui. Então vou colocar um exemplo para ficar melhor. Quando um bebê nasce, ele nasce todo inchado, quem já é mais sabe, né? Todo inchado, sem cabelo, feinho, né? Mas você fala, ai meu filho lindo, né? E o médico fala para você, seu filho está bem, está perfeito. Mas assim, sem dente, sem cabelo, todo inchado, tudo feinho, está perfeito? Sim, está perfeito para um bebê recém-nascido. Mas se você comparar esse bebê com uma criança de 5 anos, aí já o assunto é diferente. Por quê? Porque esse bebê, o que vai acontecer com ele? Ele vai se desenvolver, ele vai crescer, os dentes vão nascer, ele vai andar. Não é isso? Ele vai se desenvolver. Agora vejam uma coisa. Quando esse bebê tiver 5 anos e ele continuar ainda na cama, sem dente, sem cabelo, ainda fazendo nas fraldas, já tem 5 anos. Está perfeito ou não está perfeito? Não está perfeito para a idade que ele tem. Me entende? Quando essa criança já chega a ter 8 anos, 10 anos,
E ele pega, amarra a lata no rabo do gato, brinca com o gato, com o cachorro, né? Dá pedrada na vidraça, pula na árvore e pega as frutas do vizinho. Toca na campainha e vai embora, vai correndo. Eu já fiz isso muitas vezes, saía correndo. Um garoto está na fase de brincar, né? Agora, compara isso com um adulto de 25 anos. Ainda amarra a lata no rabo do gato, ainda está tirando pedra nas vidraças, ainda sai correndo e batendo nas campainhas das casas. Você vai dizer, isso aí está doido? Me entendem agora? Então, não está perfeito. 25 anos fazendo isso. Eu me lembro muito quando tinha uma época que a gente empinava papagaio, né? Era muito legal. Mas alguns acham que ainda podem fazer isso. Mas olha só. O que tinha dito antes? Que a perfeição não é a um lugar que você chega. A perfeição, como eu já estava dizendo, é um processo, precisa se desenvolver. E para isso nós temos um modelo de perfeição. Quem é? Cristo Jesus. Então, cuidado se você fica fazendo de algumas pessoas sua referência. Porque nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Então, sua referência, seu modelo a seguir é Jesus. Não é sua mãe, não é seu marido, não é sua mulher, não é o ancião da igreja, não é ninguém, é só Jesus, seu modelo. E às vezes nós damos a desculpa de, eu não estou mais na igreja porque o ancião, porque o fulano. É porque você pegou pessoas como referências. A sua referência, o seu modelo é Jesus. Sim, a gente se incomoda com algumas coisas, porque somos seres humanos. Mas que isso não chega ao ponto de você largar a Deus, largar Jesus. Me entende? Eu poderia ter N motivos, mas não deve ser isso que me desanima. Então, em cada etapa da sua vida, você alcança a perfeição em Cristo Jesus. Porque há pessoas que podem ter 2 anos, 1 ano ou meses. Alguns podem ter 5 anos, 20 anos, 40 anos. E é claro que você não vai dizer, se eu chegar até os anos que o irmão já tem na igreja, falta muito. Falta muito, mas você vai chegar lá. Certo? Então, você não pode parar de crescer. Não pode parar de se desenvolver. Agora, pode ser desanimador algumas vezes. Porque a caminhada é longa.
Você pode fracassar, pode escorregar, pode dar uma mancada, pode cair. E em uma oportunidade eu falei sobre o perdão. E falei assim: somos todos falhos. Mas às vezes a pessoa que falha não sabe se perdoar. Você também tem que saber se perdoar. Por quê? Porque você também tem o direito de fracassar. Você também tem o direito de errar. E às vezes nós cobramos perfeição nas pessoas, nos outros, mas você está cheio de falha. E Jesus falou isso uma vez: tira a trave que está nos teus olhos. Não falou isso? Pois é. Então, amigos, irmãos, você pode fracassar, pode errar, pode cair, mas precisa se levantar e prosseguir. E aqui entra uma frase, uma palavra muito linda aqui, no verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Mas no verso 14, ele disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. A palavra-chave aqui é prosseguir. E lambanar significa prosseguir. Só que ela é mais profunda ainda. Prosseguir apesar de. E ele fala no verso 13: uma coisa eu faço, me esqueço do passado, me esqueço das minhas quedas, me esqueço dos meus fracassos e prossigo ao alvo. Continuo a olhar a Jesus, continuo olhando a Cristo. Isso que é interessante. Que você prossiga e só pode prosseguir olhando a Jesus. Porque apesar de a gente escorregar, apesar de a gente cair, apesar de a gente desanimar, às vezes quando você não tem vontade, você dizer: mas quero seguir, quero prosseguir. Então a vida cristã não é fácil. Ela tem suas lutas, tem suas batalhas, tem suas provações, mas você precisa prosseguir. Prosseguir até alcançar o alvo. Amém? E sabem quando termina isso? Quando a gente morre, termina aí. Mas na verdade, só vai terminar quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, este corpo será o quê? Transformado em um abrir e fechar de olhos. Só quando Jesus voltar, na segunda volta de Jesus, alcançaremos a perfeição que é em Cristo Jesus. A altura, a largura, a profundidade, nós alcançaremos.
Entendidos? Sabem que esta vida, em meio a todas as situações, entenda que o céu não será para aqueles que nunca fracassaram. O céu estará cheio daqueles que, mesmo que fracassaram, mesmo que caíram, se levantaram e acreditaram em Cristo Jesus e prosseguiram. Amém? Então, não desanime, não largue a fé, não largue a igreja. E eu quero trazer aqui alguns personagens para nossa lembrança. Por exemplo, Enoque. Enoque andou com Jesus, andou com Deus e foi levado. José, grande José, ele foi provocado e não cedeu à tentação. Admirável José. O pastor Bulhão conta uma história do primeiro filho dele, que escorregou quando foi um jovem adulto. E ele, quando o batizou novamente, ele disse: pai, porque o nome dele é José. E Bulhão admira muito José, tanto é que colocou o nome do seu primeiro filho de José. E o filho disse para ele: pai, eu acho que o Senhor deveria mudar meu nome. E ele disse: meu filho, você vai entrar nas águas do batismo e você vai nascer de novo. Mas o teu nome será José. Às vezes nossa consciência pode falar, porque o sentimento de culpa, e o diabo é tão astuto que ele te induz ao erro e depois te acusa para te desanimar, para chamar de você hipócrita. Sai da igreja, seu hipócrita. Mas, sabem, nós vamos ver também Daniel, tremendo Daniel. A ordem era, se ele orar a outro que não seja o rei, vai morrer. Daniel continua orando. Grandes homens, diríamos homens perfeitos, mas tem Davi, um pecador miserável, que tomou a mulher do seu general e ainda matou o seu general. Temos Pedro, que traiu Jesus, o negou a Jesus. O céu, nós teremos grandes surpresas. A primeira surpresa é que você dirá: eu estou aqui. E no meio das pessoas você vai ver Enoque, vai ver Daniel, José, e vai ver o Davi, vai ver o Pedro. Sabem,
Se você entrar no céu como Daniel, glória a Deus. Mas se você entrar no céu como Davi, glória a Deus também. E essas serão as grandes surpresas que nós teremos no céu. Eu quero contar para vocês que nasci na igreja por causa dos meus pais. Mas na minha juventude também teve momentos de desânimo. Também quis sair da igreja. Mas eu vi as minhas irmãs que saíram da igreja e vi que não foi um bom negócio para elas, porque vi todas as consequências na vida delas, o sofrimento delas muitas vezes. Mas uma voz falou para mim: você deve continuar. E continuei. Mas não quer dizer que eu estou aqui como me dando de perfeito, não. Também estou na mesma caminhada. Também aprendi muito. Muitas coisas que aprendi tenho compartilhado com vocês naqueles dias. E tenho certeza que você também aprendeu. E você também está crescendo. E você precisa continuar crescendo. Amém? Então, se por coisas desta vida você achar, você talvez desanimar, ou talvez for embora da igreja, lembre-se que a vida cristã é lambanar, é prosseguir. Lembre-se que apesar de tudo, Deus ama você e não perde as esperanças em você. Ele acredita em você. Não tenha medo de fracassar. Vá a si mesmo. Se entregue a Jesus mais uma vez. E siga. E prossiga. Vocês querem fazer isso? Amém. Nós vamos terminar então entoando aquele hino Jesus é melhor. Nas letras desse hino nós vamos dizer que Ele é o melhor que você tem para a sua vida. Vamos ficar em pé? Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua mensagem. Depois de todos esses aprendizados durante esses dias que estivemos juntos, temos aprendido cada vez mais sobre tu amor e sobre as escolhas e as decisões que precisamos tomar diariamente de estar do teu lado. Mas entendemos que esta vida não é fácil, que a vida cristã é cheia de lutas, de provações. Muitas vezes vamos escorregar, muitas vezes vamos estar animados ou às vezes desanimados, mas lambanar significa prosseguir. E que nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso alvo, para nos agarrar em Ti
e continuar. Firma a fé de teus filhos nesta noite. Mantenha cada um firme, pegando suas mãos e acompanhando a trajetória de suas vidas. Abençoa cada um que está aqui presente. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Foi muito agradável, foi muito feliz estar com vocês por estes dias. E será até uma próxima. Então, em nome da igreja, eu agradeço a Davi, Davi Baldez, por esta semana de evangelismo aqui na nossa igreja. E dizer para vocês que não é a última vez que o Davi vai pregar aqui não, As portas estão abertas, Então ele vai pregar aqui de sábado, vai pregar em outros dias, para a honra e glória de Deus, tá, Davi? Então que Deus abençoe ricamente o seu ministério, E lá atrás